Olá, pessoal. Bom dia. Eu tenho certeza que você está aproveitando esse momento. Eu, Roberto Arruda, Chief Revenue Officer da SKM, tenho o prazer de estar aqui com você e trocando muita experiência. Para isso, eu trouxe uma pessoa, um convidado super especial, que está aqui ao meu lado, Leonardo Castilho, CTO do Grupo Multi. Eu tenho certeza que a gente vai trocar muita informação bacana. A gente vai falar sobre um tema que é sensacional: dados. Dados e como os dados estão dirigindo as organizações. Eu conto com você, então vai lá, troca mensagem com a gente, interage. Eu estou louco para ouvir perguntas para vocês, a gente vai responder todas elas depois, correto? Vamos. Leonardo, por favor, se você puder primeiro introduzir um pouquinho de você, quem é o Leonardo, conta para o pessoal aí onde é que você está, o que você está fazendo, conta aí um pouquinho para a gente. Legal. Primeiro, bom dia a todos, prazer estar aqui. Obrigado, SkyOne, aí pelo convite. Proposta aqui é a gente falar mais de negócio, um papo descontraído, né? E não muito tecniquez, né? Bom, sou o Léo, trabalho no Grupo Multi, sou CTO do Grupo Multi, CXO do Grupo Multi. Ao longo da minha carreira, sempre trabalhando com dados, né? E me baseando neles para a tomada da decisão. E acho que vem trazer um pouquinho de essa vivência que eu tenho no Grupo Multi, talvez até um pouco de provocação também, né? De como que a gente pode usar isso a nosso favor no dia a dia das organizações, né? Perfeito, Léo. Pessoal, acho que a primeira dica aqui, né, é a importância do dado na tomada de decisão, correto? Sim. Eu acho que as organizações cada vez mais estão trocando um pouquinho somente aquela decisão inspiracional para uma decisão também baseada em dados, uma combinação dela, né? E eu vejo que, principalmente nos dias de hoje, já há algum tempo, né, muito das relações entre as pessoas, elas estão gerando muitos dados, né? Então, assim, antes a gente tinha uma dificuldade de ter dados mais assertivos, mais direcionados. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tudo que a gente tem, celular, aplicações, elas geram dados, né? Então, se a gente puder usar isso de uma forma correta, né? Porque tem toda uma legislação para isso, em prol do usuário e das organizações, isso é maravilhoso, né? Legal. Pessoal, eu tenho certeza que a gente está acompanhando nesse momento uma transformação, né? Eu acho que é mais do que uma transformação. A gente poderia chamar que é a transformação da transformação. A gente teve um susto aí com a AI generativa, que de alguma forma vai usar cada vez mais dados para ajudar a gente nessa tomada de decisão. Sim. Você trouxe alguns slides para a gente trocar uma figurinha baseada neles? Eu trouxe alguns slides só para a gente começar a pontuar. Por favor. Né? Então, vou começar a apresentar aqui. Então, o primeiro grande slide, que não é nenhuma novidade, como se fala muito, né, do novo petróleo. E aí, obviamente, eu converso com muita gente, as pessoas falam, o petróleo ele pode acabar, os dados não, né? Eu acho que quando traz essa analogia dos dados ao petróleo, eu acho que está falando da riqueza, né? Do quão rico o uso dos dados hoje em dia, eles podem ser valiosos tanto para as pessoas quanto para as organizações. Então, eu quis colocar esse slide aqui muito mais para reforçar isso, né? A gente tem aí uma fonte inesgotável de informação que, se a gente usar bem, a gente tem aí como melhorar não só os resultados que as empresas precisam entregar, porque isso no final do dia é o que vale, mas principalmente a relação com esse usuário final, com esse consumidor que até pouco tempo atrás a gente nem sabia quem era, né? Léo, eu tenho uma pergunta que está baseada um pouco nisso. Quanto você acredita que as organizações têm consciência da quantidade de dados que eles têm todo dia, que podem ser coletados, que algumas vezes não conseguem coletar? Olha, eu acho que organizações nativamente digitais, isso já é algo que faz parte aí do grupo diretivo e é algo que direciona já essas empresas, né? Eu até, ao longo do nosso bate-papo aqui, vou colocar 2 links no chat para a turma de exemplos de como empresas nativamente digitais estão usando os dados. Agora, eu acredito também que para muitas empresas isso daí ainda é um paradigma. E um paradigma não só pelo o que está sendo coletado, mas principalmente como isso é usado, né? Perfeito. Então eu acho que esse aí tem aí um momento importante da gente olhar para frente, olhar para o futuro e começar a aprender a lidar com isso, né? Seja uma empresa pequena, uma média ou uma grande,
cada uma dentro da sua escala, até do seu budget, né? Porque se imagina que tudo é muito caro para lidar com isso. Já pode começar a usar os dados, seja o tamanho que for. Isso é super bacana. E, pessoal, acho que aí tem outra dica que também é sensacional. Ou seja, não importa o tamanho dessa organização, seja ela pequena, média ou grande, ela deve fazer uso dos seus dados. Isso com toda certeza, né? Assim, eu já trabalhei em empresas pequenas, hoje estou numa grande companhia. Independente do tamanho dela ou do budget que ela te ofereça, seja de uma área de negócio ou de uma área técnica, né, para organizar esses dados e colocar isso na mão da área decisora, com toda certeza já dá para começar a trabalhar com as aplicações que existem no mercado, né? Excelente. E aí eu também estou trazendo um pouco dos dados aqui. Eu acho que isso aqui está disponível na internet, né, mas não custa nada a gente pontuar, né? 40 trilhões de gigabytes foram gerados em 2020. Né? Acho que assim, não dá nem para imaginar o que isso se representaria há poucos anos atrás em quantidade de livros, né, que você teria para isso. Né? Imagina o tamanho de uma biblioteca para armazenar tantos dados como esse. Então, assim, a digitalização ela rompeu essa fronteira física, né? E tudo hoje gera dados. E trouxe aí alguns dados da internet também, que em 1 minuto, por exemplo, são mais de 2 milhões e 400 mil mensagens trafegadas no Google, né? Ou pesquisas no search do Google. Você imagina o tamanho de gente colocando nas suas pesquisas o seu hábito, o seu comportamento, né? Isso tudo são informações que a gente pode estar usando a favor das pessoas e das empresas. Léo, eu acho que para o pessoal a gente pode até dizer que isso é só o começo. Eu estou correto quando afirmo isso? Isso é só o começo. Eu acho que a gente passou, claro que o pós-pandemia provocou, inclusive, uma digitalização de muitos negócios, né? A digitalização cresceu. E eu tenho certeza que o que a gente está vendo aqui é apenas o início do que a gente vai ver de quantidade de dados sendo coletados e sendo tratados, né? Eu acredito muito nisso, né? Eu acho que a pandemia, ela acabou acelerando muitos negócios digitais. Eu, dentro do meu mercado, eu vi muitas empresas resistentes a estar no digital, correndo para estar lá, né? Então, isso aí, por si só, mostra a importância do digital, mas, ao mesmo tempo, o quanto que a gente ainda precisa amadurecer nessa cultura do digital e dos dados, né? Porque se no digital muitas empresas ainda precisaram de um agente externo para se movimentar para dentro do digital, o que dirá o uso desses dados que são coletados. Mas também vejo isso de uma forma muito promissora, né? Porque cada vez mais as pessoas estão começando a olhar para isso, pelo menos o público com quem eu converso, cada vez mais olha o dado como algo importante nas organizações. Eu posso falar um pouquinho do Grupo Multi, não? Claro, o Grupo Multi claro. É um grande fabricante Sim. de produtos, né? E usa os canais de distribuição, o varejo, para chegar até os consumidores. Sim. Certo? O quanto você vê o varejo em si, não falando como fabricante, mas olhando para o olhar do seu canal, que é a distribuição, é o varejo em si, o varejo faz uso desses dados para melhor tomada de decisão e para proporcionar uma melhor experiência para o usuário, para aquele cliente que está ali dentro da loja. A minha visão é assim, os grandes varejistas já usam isso, vamos dizer, bem, né? Os médios e os pequenos talvez ainda tenham um caminho a percorrer. O que eu acho que é o importante, né? O uso dos dados está na mão de todos. Então, eu gosto muito de usar esse termo porque, independente do tamanho que você tenha, você já consegue começar a usar isso para prover mais negócio para o teu negócio. Claro. Né? Eu acho que essa parte de, começou a ter muita digitalização, será que o físico vai acabar, o varejo? Cara, isso não existe, né? Vai sempre existir o físico digital, todo mundo fala do phygital, né? Agora, cada vez mais essa integração entre como me relacionar com o usuário, ela vai acontecer. Seja quando ele estiver presencialmente num ponto de venda meu, seja quando ele não estiver no ponto de venda, mas eu estou, de alguma forma, acessando ele ou impactando ele com o uso dos dados, né? Ou seja, eu posso dizer para o pessoal que, como a gente está vendo um crescimento no uso de dados, isso, sem dúvida, vai melhorar a experiência desse cliente, desse usuário, no futuro próximo. Sem sombra de dúvidas, eu acredito muito nisso. Esperar uma experiência de cliente sendo aprimorada a cada dia, é isso? Eu acredito muito nisso, assim, a gente ainda é impactado, por exemplo, por chuvas de e-mails,
né, na nossa caixa postal, e esses e-mails eles são gerais, eles não são personalizados, né? E, em contrapartida, eu já vejo outros players já começando a segmentar a experiência com que eu tenho com os e-mails. Quem nunca em casa olhou para a caixa postal e viu uma quantidade de e-mails e falar, eu não vou ler isso aqui, ou vou marcar no spam, né? É o que geralmente acontece, né? Até pela enxurrada que a gente recebe. Ao mesmo tempo, já tem vários players já começando a segmentar essa experiência. Então, esse provavelmente é um tema que faz com que eu queira abrir aquele e-mail, ver o que ele tem para me propor. Necessariamente não significa ser uma oferta, mas pode ser um conteúdo relevante e aí sim despertar o desejo de eu pensar em comprar alguma coisa, entendeu? Léo, você comentou dados e tomada de decisão. Eu posso também colocar dados e personalização? Com toda Sem certeza. o dado, não consigo ter uma personalização adequada. Com toda certeza, com toda certeza. Se você pensar tudo que é pesquisado, tudo que é... Todas as interações das pessoas com a tecnologia, isso tudo está sendo gerado dados, né? Perfeito. E quanto mais eu tiver propriedade dos dados que são gerados dentro da minha empresa, melhor eu posso fazer o uso dela, né? Fazendo coleta desses dados da forma correta, dentro da legislação, eu tenho em contrapartida um dado muito rico para usar no pós-venda ou numa recompra. Isso, sem dúvida, vai ser Pessoal, game deixa changer. eu pegar uma dica aqui, que ele já passou falou duas vezes a palavra dados seguros ou dados preocupados com a legislação. Sim. Isso é super bacana, porque você percebe que a preocupação, e fica claro que no Grupo Multi isso tem uma preocupação muito grande, e que o dado seja protegido, que o dado tenha sempre conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Com toda certeza, né? Ela veio para apoiar esse momento. Eu vejo que no início, antes até da implantação efetiva da lei, existia-se muitas dúvidas e muito medo sobre isso. E aí eu acho que naturalmente, quando você não sabe o que está acontecendo, o que você faz? Você diz não posso coletar, não posso usar os dados. E não é bem isso, né? Se você fizer dentro da legislação da forma adequada e com a permissão daquele usuário, aquilo pode ser usado. Perfeito. E tudo depende de como você usa também, porque ao mesmo momento que eu dei a permissão para ser usado um dado meu a meu favor, eu posso tirar essa permissão. Então não é porque eu tenho a primeira permissão que eu posso fazer qualquer coisa. E aí é que eu vejo a personalização como uma fonte importante de uso desses dados a favor do consumidor. Quanto mais personalizado, quanto mais aquele conteúdo for interessante para ele, por que ele vai ser contrário àquilo? Por que ele vai negar aquilo? Ele nega quando aquilo está enchendo o saco dele ou está prejudicando o dia a dia dele, entendeu? Correto. Faz sentido, Pessoal, né? Muito sentido, vários hacks. Vamos lá, vamos usar o chat, questiona, aproveita o momento. Esse é um momento, muita informação importante. Estamos com uma fera aqui, Leonardo Castilho, do Grupo Multi, CTO. Vamos lá aproveitar que esse momento é bacana. Vamos lá, vou passar um próximo slide. Por favor. Os slides, assim, eles são bem provocativos e pontuais, mas eu acho que esse é o grande desafio dos dias de hoje, né? Como que eu pego o dado e ele, dentro de uma cadeia, se transforma numa sabedoria, ou seja, em uma informação relevante para a tomada de decisão da empresa. A gente percebe ainda muita empresa coletando, ou armazenando aquilo que nem sabe que está sendo coletado, né? E isso faz parte do jogo, né? O comportamento do usuário vem de um histórico de coleta de dados que eu tenho daquele usuário interagindo com a minha empresa. Agora, sem sombra de dúvidas, o maior desafio é eu transformar essa massa inteira de dados em tomar decisão, em uma forma de interagir melhor com o usuário, né? Se eu penso, há pouco tempo atrás, mídia era uma mídia de massa, né? Aberta para todo mundo. Então, tinha os que gostavam, os que não gostavam. E às vezes os que não gostavam eram por detalhes na mídia que não atendia aquele público. Quando eu penso hoje na quantidade de dados que eu tenho, e conforme eu for trabalhando esse dado ao longo dessa cadeia, né, eu começo a clusterizar públicos para diferentes formas de comunicar. Ou seja, o tema é o mesmo, mas a forma como eu clusterizo, eu começo a segmentar esse público para comunicar de forma diferente. Até validar se essa comunicação está sendo boa ou não, né? Então eu acho que esse é um grande desafio hoje e é um desafio que faz parte dessa evolução, né? Tem um ponto super importante, Léo, pessoal,
E a gente fala sempre, escuta muito, né, falando sobre vantagem competitiva nas organizações, né? E fica claro para mim, quando você demonstra isso, que a sabedoria gera conhecimento e é esse conhecimento que vai gerar vantagem competitiva nas organizações. Ou seja, se as empresas não conseguem tratar seus dados, transformar eles em informação, não conseguir transformar isso em conhecimento, dificilmente elas vão conseguir ter vantagem competitiva para gerar essas ideias, criar sabedoria e tomar a melhor decisão possível, né? Ou seja, a Sem vantagem sombra de competitiva está dúvidas. super conectada com esse tema, né? Sem sombra de dúvidas. Eu vou passar o próximo slide, que eu acho que é até uma provocação, né? Sem dados, você é uma pessoa apenas com opinião, né? E aí eu falo muito, né? E aí a provocação é: isso é um feeling ou é um ego até de quem está tomando a decisão sem dados, né? E eu falo isso porque eu já tomei decisão sem dados, a gente Quem já não, tomou. né? Quem Quem não, não? né? Quem não? O que eu acho que é assim, o feeling vai sempre existir, é isso que faz a diferença nos negócios, né? Mas hoje, com os dados, você consegue até ajudar a tomar decisões por feeling mais seguras ou menos críticas para o teu negócio. Então, eu acho que a provocação aqui, qual que é? Independente do tamanho da sua empresa, de alguma forma, dentro do ramo que ela atua, ela consegue gerar alguns dados e isso já é fonte para você tomar decisão. Não negligencie isso. Eu sou pequeno ou eu não tenho budget para isso, né? De alguma forma, isso já é algo que está para direcionar você para uma tomada de decisão melhor, né? Ou com menos risco. Eu posso dizer que a gente vai entrar numa nova era agora, que essa nova era é a democratização da inteligência de dados. Dá para afirmar isso? Isso é legal, isso é legal. Eu acho que é um caminho, tá? Uma democratização do uso, da inteligência, da forma como a gente trata o dado, né? Eu entendo que sim. Você comentou da IA generativa, né? Isso foi um salto gigantesco no que a gente até então entendia como IA, né? Até antes da IA generativa. Bem dizer, não era uma inteligência artificial, né? Agora, a gente já vê plataformas de IA generativa fazendo o uso de dados e gerando já insights. Então, eu acho que isso tem um viés de começar a democratizar, sim, o uso desses dados, né? E, curiosamente, é uma tecnologia que está acessível para qualquer tamanho de empresa, né? Dependendo de como ela se estruture para isso, já está acessível, né? O importante é ela gerar conhecimento e tomar decisão baseada em dados, né? Eu acho que pelo menos exercitar esse caminho é essencial. A gente não tem como mais voltar para trás. O segundo vídeo que eu vou colocar aqui no link para a turma, ela fala um pouquinho disso, né? Eu vou explorar depois quando chegar o momento. E aí aqui eu falo de dados gerando oportunidade, né? Eu dei o exemplo lá do e-mail, né? Chuva de e-mails, sem um conteúdo personalizado, quanto que isso nos cansa, né? Quando a gente fala de CRM, hoje o e-mail é mais um dos canais, então a gente também tem vários canais de interação do usuário com as marcas, com as empresas. E aí o segredo disso não é o canal, mas é como eu pego aquele dado bruto, começo a estudar ele, começo a entender comportamento para aí sim atingir os clientes da forma como eles gostariam de ser atingidos. Então, se você pensar, por exemplo, que hoje basicamente tem um telefone, tem um e-mail, tem um WhatsApp, né? O que adianta eu ligar para um cliente que se relaciona com a empresa diretamente só pelo WhatsApp? Ele muito provavelmente não vai atender o telefone, aquilo vai aborrecer ele, vai incomodar o dia a dia dele do trabalho. Então, eu acho que esse entendimento, ele começa a tomar uma esfera muito maior. As empresas que já estão trabalhando com isso, elas já estão tendo resultados bem positivos, né? Percebe-se que eu atuo num público muito mais segmentado e o resultado disso, seja no engajamento, seja no branding ou até na conversão, né, na venda, ela é muito maior, de forma muito mais assertiva, né? Léo, eu tenho uma pergunta para você e eu acho que está muito conectado ao que você trouxe aqui com relação ao CRM e eu vou expandir o CRM para os diversos sistemas que as empresas usam. Tá bom. Eu posso dizer que uma empresa pequena talvez use 10 sistemas, 5 sistemas talvez, né? Uma empresa média, 50, 100 sistemas, uma empresa grande talvez use até centenas, né? Sim. Todos esses sistemas estão coletando dados de alguma maneira, estão tendo entrada de dados, estão... Como você vê hoje o desafio da integração de dados entre esses diversos sistemas, né? Como é que hoje, no nosso dia a dia, a gente percebe que existe um desafio gigantesco na integração? Como é que você vê isso com relação ao quanto as empresas podem fazer uso melhor da integração de dados para que traga agilidade para o negócio? Eu vejo que
priorização é tudo, né? Cada ramo, cada empresa tem seu ramo de negócio e dentro do número de sistemas que ela tem internamente, ela tem que entender qual é o 80-20, né, de sistemas, né? Não adianta você querer fazer tudo, você vai coletar vários dados de vários sistemas, você vai ter um esforço gigantesco para fazer isso, aí você vai armazenar, isso também custa caro e talvez você não use isso da forma como você poderia já para trazer resultado. Então eu vejo que, primeiro entendendo do seu negócio, quais sistemas podem trazer as melhores oportunidades de dados para ele começar a fazer um trabalho em cima disso. Né? E isso vai passar, inclusive, por mudanças culturais dentro da própria empresa. Então, eu vou chutar, geralmente muitas empresas têm o CRM, uma fonte, o pós-venda como uma fonte de coleta de dados de clientes. Né? Mas se esses pós-venda, eventualmente, deixa de coletar dados importantes desses usuários, pode ser que tenha até uma mudança comportamental até no próprio sistema para passar a coletar isso. Correto. Ou seja, eu acho que ao invés de querer pegar todos os sistemas e jogar dentro do lake house, né, que isso que me parece o mais óbvio hoje em dia, entenda o teu negócio, entenda o que você precisa e quais as ações que você quer tomar com isso. Né? Aí isso vai te ajudar a direcionar em que momento você começa. E no momento que a gente está hoje em dia, não adianta a gente ter projetos que durem 1 ano sem resultado. A gente precisa de quick wins, né? Quick wins, então, eventualmente, uma ação que eu faça num determinado sistema já me traz um resultado, já motiva até a empresa a começar a olhar mais profundamente sobre isso. Né? E não é porque a empresa despreza o dado. É porque a gente precisa de resultado, né? Então, a gente também tem que ser sábio dentro da área de negócios e na área técnica em como facilitar para que um projeto desse entre em produção, né? Porque senão ele fica tão grande que a própria empresa se assusta com aquilo, né? E eu acho que tem um outro ponto sobre CRM, se você me permitir. Claro. Assim, a gente comentou muito sobre a pandemia, muitas pessoas foram para o digital, muitas empresas foram para o digital. O que isso acabou acontecendo? Acabou saturando, né? A internet, acabou saturando os canais digitais e geralmente todos pensando em quê? Em conversão, em resultado, em venda, né? E aí, pensem, cada um de vocês, o quanto a sua empresa tem dados de usuários, sejam B2B ou B2C, que não são usados. Ou seja, eu pago mídia na internet para adquirir novos usuários, mas ao mesmo tempo o usuário que já está dentro de casa, que já teve uma experiência pelo menos positiva com a marca, eu não trabalho ela. Então, assim, a gente fala muito do funil de venda, mas tem um outro lado do funil de venda, né? Que é aquele cliente que já teve experiência com a minha marca, já pegou o meu produto na mão, já usou, né? Se ele teve problema ou não, tratar isso, mas se ele teve uma ótima experiência mesmo tendo um problema e sendo resolvido pela empresa, o quanto que eu posso gerar de novos negócios em cima daquilo, né? Isso, com toda certeza, é algo que eu acho que vai crescer muito daqui para frente. Por quê? Porque está todo mundo nos mesmos canais, querendo fazer suas vendas, inflacionando, né? Voltamos para a vantagem competitiva, a questão do melhor uso do dado. Exatamente. E, pessoal, esse hack veio de alguém, que é o Léo, e foram quantos anos que você conduziu o comércio eletrônico do Grupo Multi? 8 anos, né? Mas 8 anos dedicado ao comércio eletrônico do Grupo Multi. Então, é um cara que sabe exatamente o que é a relação com o cliente, essa troca da busca de diversos canais para conseguir conversar com esse cliente, né? E até pegando um gancho nesses 8 anos, assim, a gente falando aqui parece que tudo é fácil, né? Não é fácil. A gente passa por muitas dores, tem muitas discussões, mas eu acho que isso faz parte, né, do dia a dia mesmo, né? Eu acho que a gente só não pode deixar de ter muito foco naquilo que a gente acredita que tem valor para a companhia, entendeu? Então eu falo muito dessa parte de gerando oportunidades, porque sem sombra de dúvidas tem N oportunidades que podem ser geradas através do uso correto dos dados. Ótimo. Agora, a gente vai colocar no chat para vocês alguns links. Esse da Tesla é um negócio fora do comum, né? Indústria automobilística, né, tem aquela tradição de fabricação de carros. O que esse link mostra, né? A Tesla, quando ela começou a fazer a direção autônoma, ela, anos antes, já estava, através dos carros vendidos por ela, coletando o uso do carro pelas pessoas nas ruas. Comportamento, né? Coletando dados, coletando objetos
que eram capturados pelas câmeras para identificação do que é um ser humano, do que é um carro, do que é um caminhão, do que é uma moto. E isso gerou tanto conteúdo que fez com que a Tesla, anos após, lançasse o Pilot, que é a direção autônoma dela. E aí, qual é o curioso disso? Qual é a inovação e a disrupção? Esse equipamento já estava disponível nos carros, sem a cobrança demasiada de preço, além do tradicional, ok, com o propósito de coletar dados para gerar uma inovação, para gerar uma disrupção. Né? Esse é um verdadeiro caso de disrupção. Esse é um caso de disrupção. E aí vem aquela provocação de quanto que a gente se predispõe a isso nos dias de hoje, né? E o bacana desse negócio todo é que quando a Tesla finalmente colocou o produto no ar, ela permitiu a todos esses usuários de carros, que já estavam com o carro há anos, a poderem comprar esse módulo, baixar esse app e começar a ter direção autônoma no próprio carro que tinha comprado, sei lá, 1 ano atrás. Então, acho que isso é muito bacana, é um modelo de inovação que, óbvio, né? Estamos falando de Tesla, às vezes a gente fala, mas a minha empresa não está nesse nível. Eu acho que aqui é muito mais para poder a gente pensar futuro, né? Começar a imaginar o que é possível ser feito e não ficar só naquela caixinha do que eu não consigo fazer, né? Você trouxe outro caso também, né? Eu trouxe outro caso também. A gente vai colocar o link para vocês aí, que é da Apple, né? Então a Apple, eu coloco essa provocação hardware e software, né? O quanto que a Apple, que desenvolve hardwares, ela, através dos softwares, ela transformou o hardware em serviço. E esse vídeo ele é bem interessante, porque ele mostra um jovem que no seu primeiro dia de trabalho, ele está no data center da Apple, e aí ele, para carregar o celular dele, ele desliga os servidores todos. E aí a população inteira que tem um aparelho celular começou a ver os apps saindo do aparelho, né? E aí as pessoas se imaginando, voltando para aquele apocalipse de eu não tenho mais o celular, minha vida não é mais digital. Então ele mostra imagens como venda de carros tradicionalmente falando e não no app, ele mostra até relacionamentos tradicionalmente num Tinder físico e não no app. Aí a gente está falando de experiência. Aí estão falando de experiência, mas aí qual é a provocação também que eu trago, né? Percebe que todo mundo hoje em dia está com o celular na mão. Não tem para onde correr, você está gerando dados. Então não adianta você ser contra isso ou ser resistente. O segredo é o quanto que você vai começar a estudar cada vez mais para usar isso ao teu favor, ao favor do usuário, obviamente, mas promovendo o negócio da empresa, né? Porque está todo mundo coletando dados de alguma forma, né? Léo, infelizmente a gente está quase chegando ao final. Cara, pessoal, Leonardo Castilho é sensacional. Tem muita experiência para trocar, aproveitem, usem o chat, façam perguntas e a gente vai ter muito tempo para conversar ainda. Eu queria, nesse finalzinho, que você trouxesse uma dica. Você falou muito sobre proteção de dados, falou sobre a importância do dado para geração de sabedoria, para geração de conhecimento, falou do dado para tomada de decisão, falou muito também dessa questão da pequena, média e grande empresa. Você, passando essa experiência maravilhosa, fora as anteriores que você teve, né? Numa grande organização, uma empresa no Brasil, posicionada, brasileira, né? Que tem fundadores super empreendedores, né? Qual a dica que você dá para essa pequena empresa, nesse minutinho final que a gente tem? Por onde ela começa? Qual o primeiro passo que ela tem que dar para se tornar uma empresa data-driven? Assim, eu acho que o primeiro passo é ela entender qual é o propósito dela. Ótimo. Né? Ótimo. E pode parecer que isso é óbvio, mas às vezes isso está só na alta direção e não na empresa como um todo, seja ela pequena, média, inclusive as grandes. A hora que ela entender o propósito dela, ela começa pequeno, trabalhando com o que ela já tem dentro de casa. Não precisa ficar numa correria desenfreada, capturando dados ou buscando dados fora. Né? E eu acho que esse é o grande segredo. E eu acho que as empresas também não precisam ter medo, né? Eu acho que quando entra a legislação, e aí até um último slide que eu vou deixar na tela enquanto a gente vai conversando aqui, a gente fala muito, será que eu posso usar esse dado? Será que esse dado ele é adequado? E aí eu fiz uma provocação aqui, né, do Pai Farofa, né, nada contra nenhuma religião, mas ele fala, adequa a sua empresa a LGPD em 24 horas. Né? Ele não vai fazer isso, com toda certeza, mas assim, comece pequeno.
traga pequenos MVPs, começa a estudar isso. Não negligencie uma estrutura focada nisso também, né? Porque hoje o dia a dia das empresas, eles são diversos, né? E a gente está passando por vários desafios, inclusive no varejo nacional atualmente. Então não adianta você acreditar que eu consigo fazer num horáriozinho separado. Se você tem o teu propósito bem definido e você começa a criar uma linha de raciocínio, invista nisso. Né? Ou seja, a tua sugestão é faça. Tome ação, não fique esperando, que se você esperar, vai passar o momento. Vai passar o momento, com toda certeza. Leonardo Castilho, CTO do Grupo Multi, foi um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado, pessoal. Perguntas? Obrigado, pessoal. Prazer.